O tema de hoje nós vamos conversar sobre paradigmas e resultados. Com certeza você deve conhecer pessoas que nas conversas diárias você observa que aquela pessoa tende à conciliação. Outras tendem à competição. Outras ficam caladas, mais para indiferença. E outras ainda estão sempre arrumando confronto, sempre arrumando confusão. Você também deve conhecer pessoas que estão sempre empreendendo, sempre tendo sucesso, sempre realizando. Outras estão sempre com fracasso. E outras ainda quase realizam, quase concluem. Você deve conhecer pessoas que são ágeis, são práticas, resolvem. Outras que só funcionam quando impulsionadas, quando demandadas. E outras ficam indiferentes, caladas. Tudo isso é reflexo. Todos estes comportamentos refletem os nossos hábitos repetitivos que viraram comportamentos e que, consciente ou inconscientemente, nós adotamos hoje. Consciente ou inconscientemente, eu entro no piloto automático, que é para também não gastar muita energia e nem tempo, e automaticamente eu entro no meu círculo vicioso, se ele não apresenta bons resultados, ou virtuoso, se ele me dá muitos resultados. Ok? Então nós vamos exatamente entender como isso funciona. Funciona da seguinte forma. Quando criança, nós todos vivenciamos lá junto com os nossos pais e os nossos irmãos situações de arrumar espaço, né? De conseguir ter voz ativa. Se eu conseguir, se eu realmente peguei meu espaço, eu continuo com esse tipo de postura. E vou depois para a escola, eu vou depois para o trabalho, e eu vou repetindo este círculo virtuoso e vou tendo e colhendo resultados. Se em função do meu comportamento lá em casa, eu não consegui este espaço, eu não consegui realmente, sempre que eu ia falar, fica quieto, obedece os mais novos, e eu fui sendo tolhido. Eu fui cada vez mais abdicando do meu espaço. Eu fui deixando os outros escolherem por mim. Fui deixando os outros decidirem por mim. Depois eu vou para o grupo de amigos e já trago esta bagagem ou este círculo vicioso, porque ele não é legal. E lá no grupo dos amigos, como eu já adotei um hábito, um comportamento, na hora que alguém João Paulinho, fica quieto aí. Eu então recuo, eu vejo, lembro do comportamento que eu trago lá de casa e automaticamente o meu piloto automático faz com que eu também abdique. Depois eu vou para o grupo de jovens, repito as mesmas coisas. Na vida adulta, de repente eu mantenho um relacionamento, caso, e aí vou repetindo ou não as mesmas coisas. Outros chegam lá na infância, observam que para conseguir seu espaço era muito difícil, eles então não tinham muito espaço, o que eles conseguissem estava de bom tamanho. Então qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom. Para mim está tudo indiferente, não estou muito preocupado. E eu vou então para o grupo de amigos, começo a repetir estes comportamentos, vou depois para a adolescência, vou para a vida adulta
e começo a tendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. Então eu ponderei com vocês 3 tipos, 3 grupos bem distintos de comportamentos, que são tipos de paradigmas que nós vamos adquirindo e desenvolvendo, consciente ou inconscientemente. O importante é saber que os paradigmas são vitais para obtermos resultados. Por isso o título, Paradigmas e Resultados. Dependendo do meu ou dos meus paradigmas dominantes, eu vou ter uma qualidade de resultados. Se o meu paradigma dominante tem um outro formato, eu vou ter outro tipo de resultados. E se eu ainda pertenço a um outro grupo, eu vou ter outro tipo de resultados. E é isso que interessa. Na vida, o que interessa são os resultados. Nós estamos aqui para qualificar cada vez mais melhores resultados. Essa é a nossa razão de ser. Então nós podemos dizer, até em termos assim mais didáticos, mais pedagógicos, que nós temos 3 tipos de paradigmas. No primeiro bloco, eu escolho, sou escolhido e fico com as sobras. Estes 3 tipos de paradigmas nós vamos vivenciando e vamos encontrando ao longo da nossa jornada, no dia a dia, pessoas que se encaixam em um destes 3 modelos. Então eu vou caracterizar, né, como é que cada grupo comporta esse tipo de pessoa. O paradigma do eu escolho é exatamente aquele. Estão ali as pessoas que, o nome está dizendo, escolhem, decidem, são assertivas, são diretas, sabem o que querem, fazem acontecer, tornam-se competentes, adoram desafios, adoram a criatividade, superarem-se. Estão sempre à busca do novo. Não desistem. E quanto mais obtêm resultados, que é a essência, mais continuam firmes nos seus propósitos. Porém, a exacerbação deste tipo de paradigma leva, e agora é bom ponderar, leva ao autoritarismo. Então eu tenho que escolher, eu tenho que decidir, mas agora tem algumas digressões. A exacerbação me torna autoritário. Mandam. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo que eu falo tem que ser seguido. Só vale o que eu digo. E então, compromete os resultados. Então eu preciso verificar, e agora, à medida que eu vou falando, você vai se identificando em qual dos 3 grupos você atua mais. Então o primeiro é aquele que eu assumo a gestão da minha história de vida. Eu tenho propósitos, eu tenho sonhos, eu acordo e eu sei o que eu vou fazer, eu me priorizo, eu me amo. Eu cada vez mais vou em busca da autoestima, do amor próprio. Em contrapartida, quanto mais eu me amo, mais eu tenho expertise para amar o outro. Então essa é a característica do paradigma eu escolho. Bom, no outro bloco, nós temos... ainda neste bloco, concluindo, estão as pessoas que tornam-se protagonistas da sua história de vida.
e funcionam como artista principal do seu filme. Portanto, estão na excelência de resultados. E elas vão indefinidamente na busca do seu potencial ilimitado. No segundo grupo estão as pessoas do sou escolhido. Quais as características dessas pessoas? São aquelas que dependem do outro. Enquanto no primeiro grupo são pessoas com autonomia, com independência. Neste segundo bloco, são aquelas que já criam uma dependência. São escolhidas, aguardam serem demandadas. Precisa alguém para cobrar. Precisa alguém para estar sendo sempre puxando. Então, tem dificuldades para decidir. E muitas vezes delegam o que é indelegável. Coisas que são de sua total responsabilidade, elas delegam para o outro. E não é legal. E eu vou explicar por quê. Então são pessoas que, enquanto no primeiro grupo as pessoas são assertivas, sabem o que querem e sabem dizer o sim ou não, nesse segundo bloco são pessoas inassertivas. Elas não sabem muito se posicionar, não são muito de ocupar espaço. Não, não quero. Não, eu quero dessa forma. Mas não é sendo impositivo, é se respeitando. Então, elas são inassertivas. Tem dúvidas, por quê? Porque elas não escolhem, elas não decidem, também começam a ter dúvidas entre o sim e o não. E aí, elas continuam no cumprimento das suas tarefas, mas necessitando sempre da aprovação do outro. Estão sempre querendo alguém que realmente reforce, que apoie e que apare. Em termos de resultados, deixa a desejar, porque como elas não escolheram e elas não decidiram, muitas vezes os resultados não atendem aos seus interesses. Por quê? Porque dependeram do outro, o outro falou assim, não, por que você não vai por aqui? Talvez ela quisesse ir por lá, mas como ela tem um paradigma de ser demandada, ela seguiu o que o outro falou. Então, ao chegar no destino, pode não ser aquele que ela desejava, isto é, os resultados que ela consegue ao longo da vida podem não ser tão satisfatórios, porque ela não escolheu, ela não decidiu, ela não lutou por aquilo que ela queria. Poderia nem fazer parte dos seus propósitos dela, mas ela foi demandada, ela delegou e, portanto, os resultados podem ou não serem benéficos. E no terceiro bloco nós temos as pessoas. Ainda no segundo bloco, nós temos as pessoas, enquanto no primeiro nós temos o artista principal do filme, no segundo bloco nós vamos ter o artista coadjuvante da história do filme da sua vida. Só do eu escolho é que a pessoa figura como artista principal. Se o paradigma dominante eu sou escolhido, eu vou atuar como artista coadjuvante. E no terceiro bloco, eu fico com as sobras. É o nome do paradigma. Primeiro bloco, eu escolho. Segundo, sou escolhido. E agora eu fico com as sobras. Mas como é que é isso, João Paulino? A pessoa tem muita dificuldade para escolher. A pessoa tem muita dificuldade para decidir. Como eu contei lá na historinha. O Paulino lá em casa quase não escolhia nada. A minha mãe perguntava, Paulino, o que você quer comer? Eu, qualquer coisa. Porque eu não fui me largando, não fui pegando meu espaço, não fui conquistando a minha história.
E de repente, o que sobrava estava bom. Por isso eu fico com as sobras. Então vejam só. Então essas pessoas, elas têm dificuldade para escolher, têm dificuldade para decidir, precisam ser muito instigadas para fazer, para agir, precisam ser cobradas, porque vivem na zona de conforto ou na inércia, não querem correr risco, enquanto o artista principal adora correr riscos, adora desafio, o coadjuvante, isto é, o seu escolhido, também não é muito afeito a riscos, mas faz algum exercício. O do fico com as sobras fica na inércia, na zona de conforto. E aí, como eles não fazem, não sabem o que querem, não decidem, quase não produzem, não obtêm resultados. Como ficar com as sobras, qualquer coisa serve? Não serve. Por quê? Porque é frustrante qualquer coisa. Eu tenho que dizer o que você quer comer. Qualquer coisa. Qualquer coisa não existe. Eu quero comer pão com mortadela. Ponto. Assertivo. Direto. Firme. Ah, não tem pão nem mortadela. Tudo bem. O que é que tem? Aí vai me dar a opção e eu vou escolher. Ponto. Então observam vocês que eu vou adotando ao longo da minha vida um destes 3 modelos de paradigmas. É lógico que na vida nós não temos essa rigidez ou essa forma assim tão categórica. Eu estou metodologicamente secando cada um deles para vocês entenderem. Ainda falando sobre o fico com as sobras. Eles, em termos de resultados, são indiferentes. Qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Mas não serve, porque frustra. E aí o que acontece que é ruim? Eles vão se vitimizar. Eles não vão querer admitir e assumir a responsabilidade. Então, aí começa, eu sou azarado, tudo dá errado para mim, eu não tenho sorte, não sei porquê, na minha vida nada dá certo, comigo tudo é complicado, tudo é difícil. E entra num processo de arrumar desculpas, justificativas, que é para permanecer na inércia, que é para permanecer na zona de conforto. E não aproveita o potencial ilimitado que tem. Eles vão abdicando, eles vão relegando este potencial a uma situação de submissão. Então, qual a característica deles? Eles delargam. Então, no primeiro, eu escolho, eu vou lá e decido. O segundo, sou escolhido. Eu posso delegar, mas na exacerbação eu vou delegar coisas que não são delegáveis, e aí não está legal, vai afetar os resultados. E no terceiro bloco, fico com as sobras, eu delarguei. Então os resultados me deixam frustrados. E eu cada vez mais vou me vitimizando. E o vítima, ele perde tempo e perde energia, porque não serve para nada. O que nós podemos fazer é ter compaixão. Isso, e é por isso que a gente precisa entender isso agora. E é por isso que serve o conhecimento. Para que eu identifique agora, depois que eu classifiquei estes 3 tipos de paradigmas, olha para você e identifique qual destes paradigmas você transita mais. Em qual deles você atua mais? Você é predominantemente, eu escolho, eu sou escolhido ou eu fico com as sobras? Você deve, sim, ter um predominantemente. E agora? Agora que você conhece. Agora que você conhece, você precisa saber que tipo de resultados você quer na vida. E na vida, se você planta jabuticaba, você colhe jabuticaba. Na vida,
Se você tem um paradigma eu escolho, você vai ter resultados qualitativos. Se você tem um paradigma sou escolhido, você pode ter resultados qualitativos ou não. E se você tem do paradigma fico com sobras, você vai ter resultados frustrantes. Então agora eu preciso me questionar. Eu que construí isso, consciente ou inconscientemente. Os meus pais nem sabiam. Os meus pais deram o que puderam dar. E talvez agora, eu com 72 anos e você com 50, com 20 ou com 80, está tomando consciência disso agora. Que bom! Dá para mudar daqui para frente. Dá para começar a fazer o quê? Quebras de paradigmas. E por que eu estou partilhando isso? Porque quando eu faço terapia com os meus pacientes, este é o primeiro trabalho que eu faço. Eu preciso identificar o meu paciente, qual que é o paradigma dominante dele, para ajudá-lo. Ele quer crescer. Se eu conseguir identificar com ele que o paradigma dele é fico com as sobras, eu vou explicar para ele que se ele quiser fazer quebra de paradigmas, ele pode. Se ele quiser qualificar os seus resultados, ele pode. Se ele quiser parar de arrumar desculpas e justificativas, ele pode. Então eu vou ajudá-lo a migrar do paradigma fico com as sobras para o paradigma eu escolho. Mas é ele que precisa querer. É ele que precisa estar convencido. É ele que tem que ficar desejoso, que quer qualificar resultados e parar de ficar lamentando que é azarado, que não tem sorte, que tudo dá errado para ele. É que inconscientemente, talvez, ele tenha pego um caminho que o levou a este tipo de paradigma que lhe é o dominante. Eu preciso, agora que eu conheço tudo isso, ajudar os meus familiares. Você já viu, por exemplo, em reunião de família, ou reunião entre amigos, ou em reunião de trabalho, são sempre os mesmos que chegam atrasados. São sempre os mesmos que estão conciliando. São sempre os mesmos que estão agregando. São sempre os mesmos que arrumam confusão. São sempre os mesmos que, quando está quase fechando uma ideia, levantam uma situação para destruir. São sempre os mesmos que arrumam encrenca. Isso é paradigma. E agora que você conhece essa dinâmica, como é que você faz para conviver com estes tipos? Por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe que está lá no grupo Fico com as Sobras, como é que eu vou fazer para não alimentar mais esse papel de vítima? Devagar, é um processo. Eu não vou chegar lá e falar para ele, olha, você é do grupo Fico com as Sobras. Ele não conhece nada disso. Mas você pode ir devagar, ajudando-o a sair deste papel, deste paradigma, e ir para o de protagonista, para que ele possa ter prazeres quanto aos resultados e prazeres na vida. Se você tem filhos, e na sua casa, se você observar agora, você vai conseguir, identificar os teus filhos. De repente você tem todos ali que são protagonistas. Maravilha, que ótimo, beleza. Ou todos que são do seu escolhido, ou todos que ficam com as sobras. Dependendo de como você e a sua esposa desenvolveu o processo educacional, pode ser. Ou pode ser que tenha uma mescla. Não tem culpados. A culpa é do pai, é da mãe, nada disso. Nossos pais deram o melhor que sabiam. Assim como nós continuamos ensinando o nosso melhor. E a cada momento estamos descobrindo que podemos aperfeiçoar. Então, o que eu tenho que fazer com o conhecimento
que eu tenho que fazer hoje com essas descobertas que a área digital me oferece? Como otimizo isso a meu favor? E essa teoria é a mesma coisa. Como é que eu faço para pegar esse aplicativo, agora que eu estou passando para você, e você transferir para o seu dia a dia? É para isso essa teoria. Se você é professor, se você é pai, tio, comece a estar atento e você vai observar que tem aquele nosso sobrinho que já tem uma tendência de ficar ali no grupo de fico com as sobras. Vamos dar atenção. Pais e mães, arrume espaço para que ele submerja. Faça com que ele ocupe um papel de destaque. Comece a reconhecer os seus resultados. Comece a elogiá-lo. Comece a deixar com que ele pegue espaço. Senão ele vai levar isso para os demais grupos, grupos de amigos, o grupo de adolescentes, o grupo de jovens, o grupo da vida adulta, o grupo do trabalho, depois casa. Normalmente, por uma questão, pode casar, né, com uma pessoa que é do mesmo tipo de paradigma, ou um complementar, ou formar uma simbiose, não importa. O importa é conhecer, não tem melhor ou pior. Tem sim consequência que são os resultados. Mas eu preciso identificar qual é o meu paradigma dominante hoje e quais são os resultados que eu estou obtendo. E se eles não estão sendo agradáveis, o que é que eu preciso fazer para mudar agora, para alterar agora, para dinamizar isso agora. Esse é o objetivo dessa live de hoje. Faça a quebra de paradigmas. Muitas vezes eu observo nas terapias o seguinte: eu sou assim, comigo tem que ser do meu jeito. É mesmo, eu sou mandão e comigo tem que ser assim. Sim. O que você vai fazer? Você vai, e aí eu falo, você está querendo pessoas que sejam suas servidoras ou parceiras? Ou companheiras? Depende. Você já pensou se fosse o inverso? Você já pensou se essas pessoas que estão convivendo com você, com este teu paradigma, com essa forma, se elas estão satisfeitas? Se elas têm prazer de morar com você, de viver com você, de conviver com este paradigma? Sabe-se lá que preço que elas estão apostando em pagar? Quem sabe por uma possível reversão? Ou até quando vão aguentar? São essas as perguntas. Por quê? Porque eu exacerbei. Não é do meu jeito. Não, o meu jeito eu tenho que respeitar. Porque na hora, enquanto estou eu comigo mesmo, sim, eu posso fazer uso do meu livre-arbítrio. Mas só depende de mim. Agora, na hora que eu estou com outro, então eu tenho que ajustar o meu paradigma pelo diálogo, pela sessão, para entender que o outro também quer se tornar protagonista. Eu creio que todos nós desejaríamos nos tornarmos protagonistas na nossa história de vida. Mas muitas vezes eu nem sei que isso existe. Eu não sei nem o roteiro. Que nós falamos, o que é um paradigma? Paradigma é um mapa, é um modelo, é um conjunto de teorias que faz com que eu repita continuamente aqueles hábitos, aqueles comportamentos. E eu entro no piloto automático e nem me dou conta. Por isso que eu falo, eu sou desse jeito, se quiser assim. Tem muitos ainda que me dizem na terapia, não, Paulinho, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, eu sou muito verdadeiro. Ah, é?
O que você chama de verdadeiro? Comigo é assim, o que eu penso, eu não levo para casa. Falou, levou. Aí eu digo assim, é mesmo, isso você chama de verdadeiro? Sabe como eu chamo isso? Falta de educação e falta de respeito. Sabe por quê? Você precisa ter respeito com o outro. Você falar o que você pensa, você falar a sua verdade, isso não é mérito seu, é obrigação de todo ser humano. Para de fazer um discurso na montanha onde ninguém está assistindo. Falar a verdade, falar o que você pensa, é obrigação. Agora é preciso ter jeito. É preciso ver como. E é preciso, numa convivência, num diálogo, ceder, senão vai viver sozinho. Faça empatia um pouco. Então o paradigma, ele serve para balizar isso. Porque no dia a dia nós estamos convivendo com pessoas que estão num destes três modelos. Então eu te pergunto, o teu parceiro e a tua parceira, que tipo de paradigma ele tem? Se ele for similar, o que pode ocorrer é o seguinte: pode ocorrer uma competição benéfica em busca do nós. A gente consegue suplantar o nosso ego, abdicamos do nosso ego, do eu, do meu é melhor que o teu, do teu é melhor que o meu, e nós vamos então pegar o que você falou que é ótimo, o que eu falei que é ótimo, e vamos construir o nós. Pronto. É para isso que é para entender paradigmas. Então nós vamos somar, não, nós vamos sintetizar o nosso paradigma. Se eu tiver uma companheira que eu escolho, e eu tenho uma companheira que também é eu escolho, nós podemos ficar brigando com o ego, o meu eu é melhor do que o teu, e passamos às vezes uma vida bicando, como se diz, né, dois bicudos não se beijam, porque não conseguiram entender que não tem mais o eu, nós é o nós, e passaram uma vida e não construíram o nós. Essa é a essência. Essa essência precisa ceder, precisa abdicar, precisa deixar a egomania. E aí nós vamos construir, nós vamos edificar. Beleza? Lembra como é fantástico? Agora, então vamos lá. Você é do eu escolho e você tem como companheira uma sou escolhido. Ótimo. Maravilha. O que você vai fazer? Veja só. Você, já falei, não vai impor. Você escolhe, você decide, mas você não é para mandar. Você vai agora criar espaço, ver com ela se ela está a fim de migrar para o protagonismo, para o eu escolho. Então, agora vamos deixar que ela realmente peça para ela escolher, peça para ela decidir. E se não tiver adequado, vamos discutir, vamos ver qual é a melhor ideia. Então você vai ajudá-la a sair do sou escolhido para eu escolho. E aí nós vamos construir um nós do eu escolho potente, realizador, fantástico, desafiador. E se eu escolho e tenho como companheira alguém do fico com as sobras, se eu for exacerbado, né? Escolho, decido, assertivo, se for exacerbado, tudo é do meu jeito, é como eu quero. Então a minha companheira aprendeu a conviver submissa, sabe-se lá a que preço, ou ela não teve coragem de ir embora, ou ela não teve coragem de se rebelar,
ou ela não teve condições, ou é por causa do filho, ou é por causa de tantas outras coisas. E a gente mantém hoje um relacionamento ruim, péssimo, para os dois. Então o que eu posso fazer, Paulino? Se você é do fico com as sobras, comece a exercitar, procurar, estudar, buscar ajuda, buscar um profissional, se você quiser, porque é uma escolha sua, e só acontece se você quiser. Então você vai gradativamente aprender para alterar os teus hábitos, sair desse círculo vicioso e migrar para o círculo virtuoso, se tornar um eu escolho. E o teu parceiro pode perfeitamente, numa conversa identificando os dois, eu estou aqui, eu quero vir para cá. Me ajuda a fazer este crescimento? Ou você pode dizer para ela, existe essa posição aqui, mas eu fui exacerbado porque você não ocupava esse espaço e eu fui ocupando cada vez mais e você foi recuando cada vez mais. E ficamos aqui nessa posição. Não é legal para mim em termos de resultado e não é legal para você também não. Como eu gosto muito de você, vamos ver se nós começamos agora mudar os nossos paradigmas, quebrar esta relação viciosa e construirmos uma virtuosa. Então, a gente começa a trabalhar para construir aqui ambos eu escolho. Certo? É fantástico, eu adoro este assunto. Estou olhando aqui a hora, eu adoro esse assunto, eu me empolgo. Confesso para vocês que eu preparei assim, como diz antigamente, né, um textão. Preparei bastante coisa para falar, mas era para ser essencialmente prático. Eu só fiquei no primeiro item que eu aqui escrevi, mas eu peço no início de todas as minhas lives que o Espírito Santo faça de mim um canal. E, na verdade, eu estou assim até assustado, porque já tem quase 41 minutos de live e eu só toquei no primeiro tópico. Mas é porque era para ser assim. Então vamos lá. Foi só uma digressão para a gente entender que eu me empolguei tanto, porque isso é apaixonante, isso é salvador, isso salva as pessoas, isso ajuda as pessoas, e nós precisamos e devemos fazer esse tipo de trabalho para que realmente eu possa ajudar, e você pode. E você pode. Agora, se você tem o paradigma do fico com as sobras, pensa bem, você vai ficar nessa vida de indiferença até quando? Você vai ficando tendo como resultado ficar com sobras até quando? Você vai ficar arrumando justificativa, desculpas, mentiras para encobrir a sua zona de conforto, a sua inércia? Comece hoje, você tem tudo daqui para frente para fazer diferente. Sabe, sei lá quantos anos você tem ainda para viver. E você vai ficar com esse paradigma de fico com as sobras. Olha para o teu filho. Se você tem um filho que tem este paradigma dominante, é preciso ajudá-lo, é preciso socorrê-lo, é preciso apoiá-lo. Porque ao longo de 48 anos eu tenho observado e como isso é marcante, como isso é determinante, como isso é salvador, mas como isso também derruba, como isso aniquila. É muito sério, é muito importante. E nós podemos, precisamos e devemos ajudar. Às vezes na escola eu observo que tem lá um aluno que já traz as características do fico com as sobras. E ele continua cada vez mais marginalizado. E aí nós vamos arrumando um monte de rótulos.
Ah, o Paulino é muito tímido. Ah, o Paulino não gosta disso. Ah, o Paulino é quietinho. O Paulino é aquilo outro. Então nós vamos dando um monte de reforço para que essa minha crença limitante seja cada vez mais fortalecida. E a minha carta de alforria eu não consigo assinar. E não deixam também, não me ajudem. Então eu como professor, eu como tio, eu como pai, eu como educador, como amigo, eu preciso ajudar essa pessoa. Ela clama por ajuda. Só que o círculo vicioso fez com que ela tornasse esse paradigma uma ação de piloto automático. O seu mapa mental, seu mindset, entra no piloto automático e ela chega diante de um grupo, ela se paralisa. Paulino, qual é a sua opinião? Ah, não, eu concordo. Quando ela diz ainda, ah, eu concordo com o que o Zé falou, com o que a Tiana falou. Mas o que você tem de novo? Não, não tem nada novo. Então eu vou cada vez mais ficando submisso, eu vou cada vez mais abdicando, eu vou cada vez mais me expondo menos, eu vou cada vez mais deixando de me oportunizar, eu vou cada vez mais deixando de ter iniciativa, eu vou cada vez mais deixando de ser proativo, eu vou cada vez mais deixando de buscar aquilo que eu realmente desejo, porque como eu não escolhi, eu não decidi, nem sei o que desejo. Eu preciso, gente, é urgente, isso é tão importante, é tão importante. Eu coloquei aqui um outro computador que eu ia acompanhar as pessoas que iam entrando para ver também os comentários, mas é muita coisa, como eu estou dizendo, eu estou mudando o meu paradigma, de repente eu coloquei um celular mais 2 computadores, e é muita, você vê que é uma mudança de paradigma, é fantástico. Altera tudo, por quê? Porque eu vou sair daquele meu círculo vicioso de olhar só para uma telinha e agora eu tenho que dar conta lá para outras, né? Como a Lúcia colocou. O ego, enormemente, é de difícil convivência. Exato. Então, muitas vezes, eu tenho esse ego exacerbado. Sabe? É muito difícil conviver comigo. E eu não dou conta. Sabe? Ainda eu acho que eu sou o dono da verdade. Ainda eu acho que eu estou certo. Não, comigo é assim. Eu me endeusei. E as pessoas se subjugaram, sabe-se lá a que preço. Ou por falta de condições, ou por... Não vamos entrar agora no mérito, para não ter julgamento. Mas sabe, é importantíssimo este assunto, nós precisamos rever as nossas relações. Principalmente quem é do grupo eu escolho. Quando entra, se você é muito direto, assertivo, escolhe esse tipo, se você virou muito mandão, muito autoritário, você padece dessa possibilidade. Você corre o risco de estar fazendo isso e não percebendo. E aí você tem já umas dicas. Ah, mas é porque as pessoas são incompetentes. As pessoas não têm a garra que eu tenho. Sim, as pessoas são diferentes de você. Olha a tua mão. Você tem 5 dedos diferentes. Olha lá na tua casa. Você tem 5 irmãos. Todos diferentes. Então pronto, isso é real. Ponto. Dê o seu melhor. Mas respeita. Respeita o outro, que tem um outro tipo de paradigma e procura ver como é que você vai conviver, porque você que é pai e você que é mãe, e é bom tocar neste assunto, Lúcia, que você colocou, principalmente para mostrar que pais e mães que têm exatamente este paradigma exacerbado, muito autoritários, eles precisam descer do pedestal, porque eles podem ter 4, 5 filhos com paradigmas diferentes. E eu tenho que, dependendo de cada tipo de paradigma do meu filho, encontrar uma forma para ajudá-lo, para mostrar que existem outros caminhos e para ver se ele está disposto a submergir e a ir para o protagonismo, assumir realmente a sua história de vida, porque a maioria de nós, eu tenho certeza absoluta, entramos na submissão ou ficamos na zona de conforto porque nós não tivemos condições, né,
de fazer essa virada, por razões do dia a dia, por razões de convivência, que agora não é para jogar culpa em nada, mas é importante saber e entender que a qualquer momento, isso é fantástico do processo de paradigma, a qualquer momento eu posso mudar, a qualquer momento eu posso fazer, né, o que tem um nome muito bonito, fazer uma quebra de paradigmas, deixar de atuar no bloco do fico com as sobras para efetivamente migrar. É um processo gradativamente a migrar para o paradigma do eu escolho. Por quê? Porque eu quero ser protagonista, porque eu quero ser gestor da minha história, porque eu quero ajudar outras pessoas também a serem protagonistas. Isso é fantástico, isso é salvador, isso é ter compaixão com as pessoas. Então, eu gosto, já falei para vocês, eu volto a dizer, olha, gente, eu só estou no primeiro item, eu elaborei 17 itens, e eu fiquei parado, extasiado neste assunto, neste tema, nessa dinâmica, o que eu ia trazer mais conteúdo das mais diversas formas, explorar, né, os paradigmas. Nós temos paradigmas, né, nas diversas áreas, na economia, nas ciências, nas artes, e nós aqui pegamos só o segmento comportamental, que é exatamente para que vocês possam explorar, fazer esse mergulho dentro de vocês. Se vocês conseguirem definir para você, olha, eu tenho como dominante o sou escolhido, mas também em alguns momentos eu vou lá para o fico com as sobras. Tudo bem, não tem problema nenhum, não tem regra, não tem nada errado. Mas se identifique. Você tem, não, eu equilíbrio, eu tenho os três, tudo bem. Por que isso é importante? Porque agora você vai se perguntar, poxa, agora, às vezes eu estou numa reunião e é importante que eu me posicione, eu fico com as sobras, está tudo perfeito. A beleza do conteúdo é você entender que todos têm o seu mérito e saber utilizá-lo no tempo certo, do jeito certo. Não significa, se o meu predominante é eu escolho, que eu vou ter que escolher o tempo todo, que eu vou ter que decidir o tempo todo, que eu vou... Não! Em outros momentos, em outras circunstâncias, eu estou negociando e eu estou deixando exatamente que o outro também exerça isso, e eu concordo com ele, e de repente essa postura é interessante. Está tudo bem. Eu, conhecendo estes tipos, eu administro a mim e identifico o outro, em qual é o paradigma dominante e como é que nós fazemos agora para construirmos um nós, para juntar a minha energia, juntar a sua energia e montarmos uma sinergia que não é a soma da minha com a sua, mas é a síntese das nossas energias e construirmos o melhor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, né, nós já estamos encerrando, podem escrever aqui. A Miriam está colocando que valeu muito a pena, maravilhoso, muito obrigado. Dentro dessa linha que eu falei para vocês de quebra de paradigma, eu falo um pouco para a câmera, eu olho para cá, para outra, para ver o que é que tem de registro, até já, como agora está no círculo diferente, eu estou saindo do círculo vicioso de se olhar para uma tela e olhar para duas ou três. E eu vou aprendendo. Mas o importante, quando você estiver migrando, é saber que isso é natural e que gradativamente você vai pegando expertise e vai saindo do fico com as sobras para eu escolho. Certo? Eu peço então que vocês reflitam sobre este conteúdo e foque primeiro no parceiro, na parceira,
identifique o paradigma dominante dela e veja como é que vocês podem construir o do nós de forma melhor, através do diálogo, através de construção, de edificação, de agregar. Essa é a finalidade dos paradigmas. Por quê? Porque os paradigmas nos levam a resultados. E nós queremos ter excelentes resultados. Portanto, se você é do grupo Eu Escolho, e o teu parceiro também é, e vocês então vão explorar este potencial ilimitado, focado no nós, vocês vão parar cada vez mais de competir entre si para competir em benefício do nós. E aí, vamos sintetizar o potencial ilimitado e vamos além. Essa é a finalidade. Mostrar para outros que eles têm outras possibilidades. E principalmente para pessoas que têm o paradigma do ficam com as sobras. Vocês já observaram que quando nós vamos conversar com essas pessoas, o tom de voz delas já é de submissão, já é de baixa energia, já é de pouco tônus, sem muito brilho nos olhos. Nós precisamos ajudar essa pessoa a descobrir que ela tem aqui dentro todo este potencial, que ela tem toda essa energia para ser retrabalhada, para ressignificar, para fazer a quebra desse paradigma e começar a construir um novo, ou novos paradigmas que vão, sem dúvida alguma, levá-lo a definir propósitos, elaborar estratégias, pensar, sentir, decidir, agir, fazer acontecer o que é melhor e concretizar os seus sonhos. E os seus sonhos não competem com os dos outros. Não tem competição com ninguém. Você vai só competir com você mesmo, para que você se supere a cada desafio. Essa é a característica deste bloco. Fico com o Eu Escolho. Eu escolho ser uma pessoa cada vez mais realizada. Mas eu preciso de estar em conexão com o outro. É preciso que nós dois criemos juntos essa nossa sintonia. Muitas vezes eu pego casais e falo, mas a minha esposa pensa tão diferente. Tudo bem que pensa tão diferente. Não é para pensar igual, não tem problema nenhum. Mas vamos daqui para frente qualificar o nosso diálogo para ver como é que com as nossas diferenças nós podemos harmonizar os nossos propósitos. Muitas vezes as diferenças podem estar em tipos de paradigmas diferentes. Podem estar. É uma possibilidade. E se de repente nós harmonizarmos, talvez seja um caminho. Talvez. É preciso, no ser humano, identificar inúmeras situações, inúmeras possibilidades, mas mostrando que essa construção é sempre conjunta. Nós já estamos chegando a 1 hora, e é um tempo realmente mais do que excelente para falar sobre este assunto. Eu, então, desejo que você reflita qual é o seu paradigma dominante. E lembrando que se você tiver no fico com as sobras, sou escolhido e quiser migrar para o eu escolho, é possível. E se você está bem no paradigma que você está e com os resultados que você está obtendo, também está bem. Só aprimore, melhore para que você se sinta bem. E
a boa notícia, caso você deseja migrar para um outro paradigma, é possível fazer a quebra de paradigmas. E não é da hora, do dia para a noite. É um processo. É preciso ir exercitando, é preciso se desenvolvendo, é preciso vencer esse círculo vicioso para construir um novo paradigma e criar um círculo virtuoso, onde você vai qualificar, através dos teus paradigmas, os teus resultados. Então, que você tenha sabedoria para que cada vez mais você mergulhe dentro de você, reflita e saiba que os resultados são consequências, dentre outros itens, da escolha de paradigmas. Saiba que os resultados, dentre outros itens, simplesmente consequência do paradigma dominante que você pratica. Tudo certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos mais uma noite e ter compartilhado este tema que eu reputo de suma importância para o nosso autodesenvolvimento, a nossa autotransformação e o nosso autodesenvolvimento. Nós estamos aqui para isso, para evoluirmos, para crescermos, nos transformarmos e sermos pessoas melhores para nós e para o outro. Gratidão, gratidão, gratidão. Tenha uma excelente noite e uma brilhante semana.